Bem-vindos à aula 10 do Finanças para Não Financeiros. Eu sou a Rosângela Silva e a gente estava na última aula falando sobre cortar as unhas. Na verdade não, a gente estava falando de cortar custos, né? A gente estava falando de resolver problema de lucro vendendo melhor, se não tiver oportunidade de vender mais, né? Ou por um preço maior. O vender mais implica em você ter capacidade produtiva para entregar, porque se você só sai vendendo mais e não tem como entregar, você não vai vender de novo para esse mesmo cliente que recebeu atrasado ou não recebeu. Né? Então eu preciso entender isso, eu preciso entender quanto que eu consigo aumentar no volume de vendas, combinando com a minha capacidade de entregar. Então a gente falou que a gente pode aumentar os lucros vendendo mais, eu tenho capacidade produtiva, saio vendendo mais. Eu posso vender melhor do ponto de vista de um preço melhor. E a gente falou sobre vender melhor, não vendendo num preço melhor, o mercado não aceita um preço melhor, daí eu faço o caminho contrário, a parte dos custos. Se eu consigo melhorar os custos para poder ter um resultado melhor, uma margem melhor, tá bom? Mas agora eu queria falar sobre ainda, sobre como aumentar as entradas. A gente tinha falado vendendo melhor, vendendo menos e não vendendo. Na aula 9 a gente ficou falando sempre de vender melhor. Eu queria falar agora de vender menos ou de não vender. Se a gente fizer o cálculo de margem de contribuição que a gente fez lá no DRE, e não só o resultado do negócio como um todo, mas também por produto, né? Então eu calculei que margem que eu tenho no meu negócio e calculei que margem que eu tenho nesse produto ou naquele produto. Aquele produto que tem margem ruim, eu tenho que fazer todo o esforço para subir aquela margem. Se eu não tiver como, eu tenho que botar menos esforço de venda naquilo. Né? De repente eu não posso tirar do cardápio, no caso do nosso restaurante aqui, porque tem cliente que vem por conta daquilo. E nessa que ele vem por causa daquele prato, ele leva uma sobremesa, o filho vem e pega um sorvete. Então eu não posso tirar. Mas eu não preciso ficar fazendo divulgação dele, não preciso ficar botando foto daquele prato no Instagram para vir todo mundo só para comer aquilo, porque você sabe que tem margem ruim. Tá? Então eu preciso entender a margem do meu negócio, mas também de cada produto e serviço que eu vendo. Porque eu vou botar um esforço maior de vendas naquele que tem margem melhor. Tá? E eu posso chegar à conclusão que não tem margem nenhuma, que é margem negativa. Então eu tenho que tirar assim do meu portfólio, eu tenho que vender nada desse daí. Tá? Porque eu sempre vou ter despesa atrelado. Quando eu estou falando de vendas, eu estou falando de despesa. Certo? Para vender mais, eu tenho mais despesas de venda. Certo? Então por que eu vou ficar fazendo esse esforço, gastando dinheiro com uma coisa que não traz retorno? Então eu preciso entender que produtos e serviços eu tenho uma melhor margem, e quando eu for fazer um esforço adicional de vendas, eu fizer em cima daquele que tem margem melhor, tá? Eu tinha falado sobre a história de vender mais, né? E eu quero repetir essa história, reforçando a história da capacidade produtiva, né? A minha equipe tem tempo livre, tem ociosidade? Qual o tamanho do incremento de vendas que eu consigo entregar sem aumentar meu custo fixo? Porque se eu fizer um baita no esforço para vender mais e o custo vai subindo junto, talvez não faça sentido esse gasto que eu vou ter para vender mais, porque eu sempre vou gastar. Se eu quero vender, estou fazendo um esforço adicional de vendas, eu vou ter uma despesa adicional com isso. Que produtos eu poderia oferecer sem ter que aumentar? Tem que olhar para isso, tá? A gente chama isso de dar uma olhada no seu portfólio e ver o que tem teto, o que não tem teto. O teto é você ter uma capacidade produtiva. Se eu cheguei no teto daquele produto, eu tenho que pensar em outros. Então, vou pegar o caso da minha consultoria, por exemplo. A consultoria que eu faço presencial tem teto, que a Rosângela é uma. Ainda que eu traga um monte de outros consultores comigo, todos eles têm teto, todo mundo só tem 24 horas no dia. Né? Então eu tenho que ter um produto, não dá para ter só o serviço de consultoria, tem que ter um produto, um curso, por exemplo, ok? No seu negócio com certeza também tem uma oportunidade. Se você só tem produto, é importante você entender se cabe um serviço. Se você só tem serviço, é importante saber se cabe produto. Você precisa ampliar a sua capacidade produtiva sem ter que aumentar o custo fixo.
Você faz isso como? Quando você traz para o portfólio coisas que não tem teto, que você escala melhor, ok? Revenda para quem é de comércio é muito bom. Então você tem, dentro do nosso case do restaurante, você tem o prato sendo feito ali pela cozinheira, mas o cliente pode estar consumindo coisas que não está exigindo o tempo da cozinheira. Um refri, um sorvete, né? Uma paçoquinha. Então, se você isso você não precisa de mais capacidade produtiva para isso, né? Olha para isso antes de sair fazendo esforço de venda, tá? Uma pergunta que a gente tem que se fazer, tem produtos que... Então, olha só, que interessante. Nem sempre vender mais é ganhar mais dinheiro. Se o preço estiver correto e a capacidade produtiva conseguir atender, nem sempre subir o preço é vender mais também, né? Eu posso subir o preço e com isso perder uma fatia do mercado que compra de mim hoje porque achou caro. Então, eu tentei resolver meu problema subindo o preço e não resolvi. E se eu fizesse menos? Já estava horrível, vou vender por menos? Às vezes não. É o exemplo contrário do que eu falei de vender mais caro e perder um público. Às vezes vender um pouco, ligeiramente mais baixo, traz um outro público. Então, às vezes vender mais barato pode ser vender mais. Vocês estão conseguindo captar que as coisas não são tão óbvias, né? Nem sempre para cima é melhor e para baixo é pior. É isso que eu estou querendo que vocês entendam, tá? Custo para baixo, em geral, é melhor, mas se destruir a qualidade do produto ou do seu atendimento, não vai adiantar também. Então a gente precisa olhar para todas as possibilidades, fazer mais combinações de coisas antes de sair tomando decisão. É isso que nós estamos fazendo aqui, nós estamos analisando os nossos números, tá? E aí eu quero recapitular essa parte com vocês para a gente encerrar. Você pode aumentar os seus resultados, o seu lucro, pelo menos de 3 formas. Você pode aumentar as vendas, você pode reduzir gastos e pode combinar as duas coisas. E como a gente viu aqui, tem uma infinidade de combinação possível, que depende de mercado, quanto que ele pode absorver, depende da sua taxa de conversão, ou seja, o mercado tem demanda para 1000 latinhas do refrigerante X. Tá, mas ele compra quanto de mim em geral? Quanto que eu consigo converter desse mercado? Né? Eu quero vender, gastar menos, mas como é que vai ficar a qualidade disso? Tem muitas coisas para a gente olhar antes de tomar decisão. É esse convite que eu estou fazendo para vocês, né? E eu gostaria que tivesse ficando claro o porquê que gestão financeira a gente não deixa na mão de quem faz o contas a pagar ou receber. Essas pessoas são os nossos aliados, estão organizando esses números para nós, mas é o dono do negócio que faz gestão financeira. Ou você acha que qualquer pessoa pode tomar esse tipo de decisão? Se reduz custo, correndo o risco de cair a qualidade. Se sobe o volume de venda, sendo que vai precisar de mais orçamento. Você acha que qualquer pessoa dentro do seu negócio pode tomar esse tipo de decisão? Se não pode, na minha não pode. Na minha quem toma sou eu. Eu preciso entender de tudo isso que nós estamos fazendo aqui. É por isso que nós estamos aqui discutindo gestão financeira. Tá bom? Entendeu o que eu falei aqui? Vou subir de que jeito? Vou descer de que jeito? Como é que eu tenho o que eu tenho de capacidade produtiva? Vamos olhar isso tudo. Isso tudo é importante. Feito isso, sempre vou trazer um convite para a gente fixar, né? Adulto aprende fazendo. Então, primeira coisa, eu preciso ter acesso à informação. Vocês estão tendo aqui agora. Estou passando para vocês esse conhecimento. Isso é o estado da arte em gestão financeira. Empresa pequena deve fazer assim, empresa grande faz assim. Não tem diferença. A diferença de uma multinacional para um micronegócio é o volume de trabalho. Numa multinacional, às vezes eu tenho uma única pessoa só para dar entrada nos boletos. Num negócio pequeno mesmo, que entra com o boleto, paga o boleto, emite a nota para o cliente, recebe do cliente, faz as análises, a diferença é essa. O volume do trabalho acumulado na mesma pessoa, mas todas as etapas que a gente falou aqui precisam ser feitas dentro da gestão financeira em qualquer porte de negócio. Então o conhecimento está chegando aí para você do jeito que ele é em qualquer negócio. É assim, tá? Agora a gente precisa, além
de ter acesso ao conhecimento, exercitar, desenvolver a habilidade de fazer isso. Então, vou lá, vou pedir ajuda para alguém da minha equipe para organizar esses dados, mas eu quero estar junto, quero entender, quero analisar, quero buscar alternativas, fazer planos de ação em cima do que eu estou aprendendo sobre a minha empresa através dos números. Né? Então, precisa fazer. Meu convite é, vamos fazer mais esse exercício para a gente fixar que quando a gente faz, a gente de fato torna o conhecimento concreto, tá? Organiza seus custos e despesas. Vamos revisar? Vocês já fizeram isso, mas cada aula a mais vai descendo melhor. A gente vai entendendo um pouco melhor, né? Vai pegando jeito, vamos dizer assim. Organiza de novo, vai lá, revisa, levanta o tamanho da sua capacidade produtiva, isso faz muita diferença. Levanta quanto tempo você leva para fazer as coisas, né? Porque você fala, dá para eu atender 4 clientes por dia. Oi? E quanto tempo você leva para se preparar para cada atendimento? Quanto tempo você leva depois que o atendimento acabou? Você não precisa de um tempinho ali para mudar de assunto, virar a chave para fazer outra coisa? Começa a entender os tempos do seu negócio, é importante. Pense em produtos e serviços alternativos para você poder crescer a sua capacidade de venda sem ter que crescer com isso custo e despesa. E organize os seus indicadores de vendas. Esse é um curso de gestão financeira, então para quem achava que a gente só ia fazer conta, está enganado. Gestão financeira, como o próprio nome diz, a gente está falando de gestão. E gestão é resolver problemas. Né? A gestão financeira, por acaso, é por onde todos os problemas passam, porque é ali que está ou a sobra do dinheiro ou a falta dele. Então, se a gente fizer do jeito que a gente está fazendo aqui, a gente sabe se o problema está na produção, se está na área de venda, se está no marketing que não está eficiente, se está no custo do produto, se está na forma de fazer o produto. O número vai contar tudo para você, se ele estiver organizado e bem controlado no dia a dia, né? Então, se eu estou falando de gestão, se eu estou falando de melhorar o meu negócio, eu preciso sim ter os controles, mas a gestão financeira implica em olhar para isso tudo e aí ter uma visão sistêmica. O gestor, né? Essa é uma capacidade que a gente tem que desenvolver, de ser um generalista, de ser um administrador, né? Que tem visão do todo, como as coisas combinam, interferem umas nas outras, tá? Então, levanta os seus indicadores de venda, a gente precisa saber isso. Ticket médio, quanto cada cliente gasta aqui comigo, volume de vendas, quanto que eu vendo por mês, tem mês que eu vendo mais, tem mês que eu vendo menos, por que em geral isso acontece, né? Custo de aquisição. Eu fico toda hora fazendo impulsionamento no Facebook, toda hora botando coisa no Stories, toda hora empurrando meu vendedor para vender mais. Eu já somei isso tudo para ver cada cliente novo quanto custou trazer? Eu preciso saber. E faça vários DREs, não faz um só. Faz um como que seria o seu resultado com volume de venda X, um outro com volume de vendas X mais 10, com aquele mesmo volume com receita ou despesa menor, faça simulações, exercite. E a gente encerra a aula 10, tendo completado o ciclo das análises, e a gente volta daqui a pouco na aula 11.